Olá, bem-vindos ao meu canal novamente. Muita gratidão por vocês estarem aqui comigo. Hoje vamos fazer o Leiturando muito bom. Achei interessantíssimo o ponto de vista. Hoje nós vamos falar sobre esse casal aqui, né, que é o Alan e a Barbara Pease. Eles já fizeram outros livros, né? Já escreveram outros livros. Esse hoje é Por que os Homens Mentem e as Mulheres Choram. E interessante o ponto de vista que o homem pensa diferente da mulher, né? E quando eu li assim, eu falei, nossa, tudo isso a gente causa num relacionamento porque a gente não entende que um pensa diferente do outro. Achei bem válido assim a gente refletir sobre essa leitura. Quem sabe a gente consegue mudar um pouquinho, talvez em algum momento, uma atitude e fazer o relacionamento ser um pouco mais saudável. Então o tema de hoje, do casal sugerido, é a rabugice. É bem engraçado o tema, né? Aí eu falei, nossa, rabugice, mas será que as mulheres são rabugentas? Aí eu fiquei pensando, né? Vamos entender melhor então o que o texto fala pra gente sobre isso, né? E a rabugice é quando uma pessoa não para de reclamar. Indivíduo, especialmente mulher, que reclama o tempo todo. Eu achei muito interessante porque é o ponto de vista do Alan, né? Ele tá aqui colocando a ideia dele e ela também dá a opinião dela e achei muito interessante. Ou seja, especialmente a mulher que reclama o tempo todo. É uma reflexão. Devemos olhar o nosso dia a dia. Será que realmente a gente o tempo todo reclama de tudo? Ou será que só às vezes? Ou será que só um pouquinho? Ou será que é excessivo? Vamos então ler o texto de hoje. Rabugenta é um termo tradicionalmente usado pelos homens para qualificar as mulheres. Em sua maioria, claro, as mulheres não se consideram rabugentas, de forma alguma. Elas acham que se limitam a lembrar aos homens as coisas que eles têm de fazer, cumprir sua parte nas tarefas domésticas, tomar remédios, não abusar da bebida, avisar quando for se atrasar, consertar o que estiver quebrado, tirar roupa suja e toalhas molhadas do chão. Em pequenas doses, a rabugice pode até ser considerada construtiva. Pequenas doses, essa é a primeira dica, né? O cuidado com os excessos. Aliás, a gente sabe que na vida todo tipo de excesso é muito maléfico, né? Qualquer que seja. A vida boa é aquela que você tem um equilíbrio, né? Que você consegue dosar, né, o seu dia a dia. Então, quer dizer, não tem problema ser rabugenta. O problema é que você não pode ser excessiva, né? Onde estariam tantos homens sem uma mulher advertindo-os para não tomar cerveja demais, para que façam regularmente os seus exercícios e os testes de colesterol? Reclamar em certas situações pode servir para mantê-los vivos. Então tá aí a dica, né? Pode reclamar, pode, mas tem que ser pouquinho, né? E tem também a questão do momento, né? Aqui ele vai falar que o cérebro feminino é diferente do masculino. Então o homem, ele necessita também de um tempinho dele. E muitas vezes quando ele chega é a hora que a mulher tá acelerada. E aí ela quer falar, quer contar, quer despejar, quer fazer as coisas, quer limpar a casa. E o homem só quer chegar e ficar quietinho, né?
Vamos ver aqui o que segue a leitura. As mulheres também acham que reclamar mostra o quanto elas se preocupam com eles, mas os homens raramente veem isso dessa forma. A mulher censura o homem por deixar um rastro de desordem por onde passa, por molhar todo o banheiro quando toma uma chuveirada e por espalhar o jornal enquanto lê. Ela sabe que está sendo irritante, mas acha que com os homens só se conseguem as coisas repetindo as mesmas instruções, até que um dia a ficha caia. Como ela considera suas queixas justificadas, mesmo sabendo que está sendo irritante, então esse é um parênteses, mesmo sabendo que ela está sendo irritante, a mulher ela continua reclamando. Porque ela quer que aquilo seja resolvido, aquilo que ela está vendo ou aquela situação, então ela reclama. Não se importa em continuar reclamando. As amigas também não acham que ela está sendo rabugenta, pois para elas o homem é bagunceiro, egoísta, difícil de lidar, razão pela qual a sua companheira sofredora merece toda a simpatia. Então as mulheres, quando elas vão falar de alguma situação, elas se apoiam. Elas se apoiam, elas falam, não, você tá certa, é isso mesmo, tem que pôr ordem na casa, porque tá uma bagunça danada, eles têm que entender. Então elas se alimentam dessas informações, né? Elas conseguem dar força uma para outra. Geralmente, porém, quando a mulher começa a repetir suas ordens, o cérebro masculino só reage de uma forma. Os homens pensam assim: lá está ela reclamando de novo, de novo, de novo. Como uma torneira pingando, as reclamações vão lhe consumindo a alma e podem gerar um forte ressentimento. Homens de todos os lugares colocam a mania de reclamar no topo da lista de suas aversões particulares. Esse é um dado muito importante, já seria o segundo dado do tópico aqui do livro. Quer dizer, de tudo que o homem vê de um relacionamento, o pior para eles está o ato da reclamação, né, das mulheres como primeiro. Aí eu coloquei mais uns pedacinhos aqui, calma aí, fica comigo. Quando o grau de reclamações fica fora de controle, a tendência do homem é ignorar a mulher. Simples assim. O que só aumenta a sua irritação e às vezes a fúria. Então, porque a mulher é ignorada pelo marido ou pelo namorado, acontece isso. Ele se fecha para aquela tanto de reclamação. Sentindo-se sozinha, a rabugenta pode acabar ressentida e infeliz. A rabugice é capaz de destruir completamente o relacionamento. E por que isso acontece? Porque ninguém consegue viver um relacionamento bom e amoroso na base da reclamação. É como se sua mente tivesse o tempo todo atordoada, né? Tivesse o tempo todo com muita informação ali, pesando. Tem umas absorvidas, outras não absorvidas, né? Então, para o relacionamento ficar consideravelmente balanceado, o ideal seria aquela instrução lá, né? Pequenas rabugices. E também entender como que o homem gosta que a mulher se comunique. Porque às vezes um exemplo que a mulher dá, que a mulher gosta de falar por metáforas, isso é muito típico de mulher, o homem já quer que você fale exatamente o que você espera dele, né? E aí a mulher fala, você sabia que a minha vizinha ganhou de presente do marido dela flores? Sabe o que ele vai dizer? Que legal, né? E o que você queria dizer, na verdade, eu gostaria também de ganhar flores, como a minha vizinha ganhou. Então, você precisa dizer o que você quer, porque o homem, ele é muito mais objetivo do que a mulher.
Vamos continuar aqui que ainda tem algumas coisas interessantes. Do ponto de vista do homem, as reclamações repetidas são um lembrete contínuo, indireto e negativo das coisas que ele deixou de fazer e dos seus defeitos. O pior é que elas ocorrem principalmente no fim do dia. É aquilo que eu falei, eu vou te explicar agora o porquê. Justo na hora em que o homem mais precisa de um tempo para ficar olhando a fogueira, como faziam seus antepassados ao voltar de um exaustivo dia de caça. Daqui a pouquinho eu vou ler um pedacinho sobre o que é a fogueira para um homem. E literalmente eu tenho um marido que ama fogueira. Agora, eu não entendo se seria nesse ponto de vista que ele comenta aqui, ou se é pelo fato do fogo mesmo, porque acredito que ele gosta muito da natureza, gosta muito dessa questão de grama, de estar em contato, né, de contemplar o céu, a lua. Então eu não sei se no caso dele a fogueirinha serve também como um momentinho para se desvincular ali da rabugice, né? Vamos ver. Eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. Quanto mais o agressor reclama, mais a vítima se refugia atrás das barreiras defensivas, jornais, computadores, amnésia, surdez aparente e controles remotos, que deixam a mulher enlouquecida. Ninguém gosta de transformar-se em alvo de mensagens ambíguas, de censuras e nem de ser continuamente acusado de tudo. O único resultado concreto do excesso de reclamações é a destruição do relacionamento, porque a vítima acredita que precisa se defender o tempo todo. A mulher, ele vai explicar aqui, né? Quanto mais ela reclama, mais ela fica isolada, porque o homem ele tem uma tendência a se afastar para que ele não seja prejudicado daqueles bombardeios de informações. E não tem nada a ver que ele não queira fazer o serviço ou qualquer situação. É simplesmente porque ele precisa de um tempo e que esse tempo às vezes não é dado e que às vezes ele não consegue sair daquela situação, então ele se afasta. Então o homem, ele com certeza quer ajudar nos serviços domésticos, ele quer dar mais atenção para a mulher, ele quer que o relacionamento dê muito certo, ele quer que a parte sexual esteja maravilhosa. O homem, ele quer tudo de bom para o relacionamento, e a mulher também quer. A mulher deseja demais que o relacionamento deles seja maravilhoso, do casamento, né? Ou do namoro, que seja. O que acontece é que às vezes a gente não controla os nossos impulsos, né? A gente age muito pelo que a gente vê. A gente é um pouco sinestésico, né? Tudo que a gente vê, a gente fala, tem que falar, olha, tem que reclamar. Não lhe passa pela cabeça que sua mulher está falando em códigos. Não passa pela cabeça do homem que a mulher está falando subliminar. Sozinha na cama, a mulher acaba caindo no sono com uma sensação de rejeição e desamor. Quando a mulher aprende a dizer direta e serenamente o que quer, o homem responde mais positivamente. O funcionamento do cérebro masculino é comparativamente mais simples e por isso os homens raramente conseguem adivinhar o que suas esposas e parceiras realmente pretendem com o que dizem. Então eles já viu que às vezes tem uma situação que você briga que ele fala, não tô entendendo por que ela brigou, porque ela brigou no subliminar, ela brigou nas entrelinhas, não quer dizer, e ele não entendeu. Isso é muito comum, principalmente quando a mulher tá na TPM, porque aí ela fica melancólica, ela quer que todos entendam que ela tá passando por um momento mais frágil, mais delicado, e o homem não entende.
Quando os dois se dão conta disso, a comunicação melhora e acaba a necessidade da rabugice. Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu vou ver se eu leio aqui o da fogueira para vocês entenderem. A ideia aqui não é criticar nem homem nem mulheres. A ideia é que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes. E aqui mostra que um casal escrevendo sobre relacionamentos, que pesquisaram, que conversaram com muitos casais, trouxeram para nós de conteúdo. Homem pensa diferente de mulher. E que mulher precisa ser direta e reclamar menos. E o homem precisa observar um pouco mais as mulheres, né? Perceber, ser um pouco mais sensível. Então, assim, é das duas partes que se ajusta, né? Para poder viver melhor, viver bem, né? Então, aqui, assim, só pra gente finalizar, ele fala assim: deixar o homem olhando a fogueira por uns 30 minutos, que era o que a gente leu lá. Então essa é a dica para nós, mulheres. Quando o homem primitivo voltava para a caverna, depois de um exausto dia de caçada para alimentar a família, precisava ficar uns 30 minutos olhando a fogueira, sem falar, para recobrar as energias. O mesmo acontece quando seu homem chega tarde do trabalho, precisa de um tempo para se recuperar. A maioria das mulheres, porém, quer falar imediatamente. Veja como aplicar essa técnica. Daniel, chegou em casa e disse para a esposa: querida, eu tive um dia realmente longo e difícil. Me dá meia hora para eu poder assentar a poeira e relaxar? Eu prometo que depois converso com você. Aí a esposa: meu bem, eu preciso conversar com você sobre o que aconteceu hoje. Quando é que vamos poder conversar? Se Daniel concordar com uma determinada hora e respeitá-la, né? Sua esposa vai esperar enquanto ele olhe a fogueira. Não há discussão, não há tensão e ninguém se sente intimidado. Eu acho que o respeito é uma coisa importante, respeitar o tempo do outro. Você tem todo o direito de estar cansada, tanto quanto ele, de ter a meia hora de fogueira, tanto quanto ele, de ter os seus momentinhos de tomar um chá e relaxar sua cabeça enquanto você está com dor de cabeça. Todos os direitos devem ser respeitados, tanto o da mulher quanto o do homem. Tudo deve ser bem conversado, bem explicado, para que o estresse não ocorra. E quem sabe, assim, de uma forma diferente, seja mais prazeroso a convivência, né? Ouvir mais. Tem um grande amigo nosso que ele fala assim: para ouvir. Para ouvir. Mas o que você quer ouvir? Reclamação? Isso a gente fecha o ouvido para ouvir. A gente para ouvir o outro. Será que ele tá bem? Que ele passou um dia bom? Será que teve muitas brigas no trabalho? Ah, detalhe, viu? Aqui no livro fala que a rabugice no trabalho ela não acontece porque se faz necessário ter um outro tipo de postura. Então só quando você é muito íntimo de uma pessoa é que você consegue fazer essas liberações de reclamações. Isso também é um dado muito importante. Era isso que eu queria dizer para vocês. Espero ter podido contribuir um pouquinho, né? E essa reflexão vale muito para mim. Espero que valha para você também. Beijo e até a próxima!